Agora sim, meu povo. A câmera agora voltou a funcionar. Beleza? Enquanto isso, abri o slide aqui. O slide camarada. Vamos falar então, né? De silvicultura. Muito bem. Silvicultura. Cadê você? Ótimo, galera. Então, eu espero que o meu áudio, a minha imagem e o slide estejam chegando aí para vocês. Por gentileza, acusem aí que tá tudo certo. Quem puder mandar uma mensagem dizendo tá ok, professor, por gentileza. Aqui tá ok, professor. O áudio, tá bom. Beleza, é isso aí. Vamos nessa, né? Deixa eu colocar o slide no ponto, mas veja só, nós falávamos, né, nas aulas anteriores, nós falávamos sobre a dinâmica de florestas nativas. Tá? Então, fazendo um apanhado, né, geral, buscando ali alguns conceitos que foi passado até a semana passada, é necessário entender que as espécies, tá, no ambiente natural, elas se dividem naquelas que têm afinidade por sol, né? Elas se desenvolvem muito bem em ambiente ensolarado. Na verdade, elas precisam desse ambiente ensolarado. Qual que é o nome mesmo dessas espécies, gente? Heliófitas, né? Heliófitas. Tá? É necessário, é oportuno também lembrar das essiófitas. É um outro grupo de espécies, tá? Da mata nativa, tá? E elas não gostam de insolação. Elas desenvolvem-se melhor na sombra de copas mais altas, né? Elas se desenvolvem melhor na sombra de outras árvores, perfeito? E aí a gente, né, dá para divagar aí sobre esse assunto, né, falando, por exemplo, que as essiófitas, essas plantas da sombra, elas têm um crescimento muito acelerado. Vocês se lembram, né? Elas, elas crescem, né, elas são estrategista R, tá? Enquanto as heliófitas, elas sabem que um dia elas vão chegar no alto, né? Então elas não se preocupam, não, tá? A estratégia de crescimento dela é uma estratégia K, tá? É um crescimento mais constante, ela vai devagar e sempre. É esse o caso, né, das heliófitas, tá? E no início, quando uma floresta ela está se estabelecendo, ela pode, esse processo,
Alô? O processo né, de início de uma floresta, ele pode acontecer por dois motivos, tá? É devido ao desmatamento, tá? Ou devido ao surgimento de uma terra nova, tá? Isso, isso é pouco comum, isso vai acontecer mais aí em alguma ilha lá do Oceano Pacífico. É pouco comum, mas acontece também, tá? E aí, quando uma vegetação como essa, né, uma floresta, ela está começando, ela tem, ela tem três estágios, tá? Ela começa, né, no estágio inicial, pode durar ali em torno de 3 anos, e a floresta vai, vai aparecer ali, principalmente, uma junqueira, uma lobeira, uma sapeixa, uma malícia, qualquer coisa dessa natureza, tá? Que tem o hábito de crescimento, ou melhor, a estratégia de crescimento, né, do tipo R, né? Aquela que vai ocupar a área primeiro, ela cresce rapidamente, né? Lembre-se disso. Cresce rapidamente e vai ocupar a área primeiro. Então, nos 3 primeiros anos, assim, mais ou menos, são essas espécies que vão ocupar. Então, observe vocês em assentamentos, tá? Lá perto de casa, lá, tem um assentamento, e lá tem 10 alqueires de área que eles chamam, né, de área reflorestada. Eles chamam de reserva permanente, tá? 10 alqueiros em um assentamento vizinho. Mas ninguém plantou nada, absolutamente nada, né? O que fizeram? Fechou a área. Por quê? A estratégia ali é você fechar a área e, e deixar as sementes, porque tem um banco de semente ali. Uma vez aquilo ali foi cerrado, né? 50 anos atrás aquilo foi cerrado. Então permanece uma semente dormente lá de murici, de piqui, entende? Essas coisas vão aparecendo aos pouquinhos. Só que às vezes o pessoal, né, nesses assentamentos vocês vão ver que não deu certo. Por quê? Porque ninguém quer deixar né, uma área lá para mato, para reflorestar, para regenerar a vegetação. Ninguém quer fazer isso. Então o pessoal vai lá, né, na sorrateira, né, vai pela sombra ali e tal, põe um gadinho, né, período seco do ano, exatamente nesses meses de agora, de julho, agosto, setembro. Ah, não, tem pasto, eu vou fazer o quê? Aí coloca nos corredores, aí a galera começa a colocar na reserva. O que vai acontecer? Nada. Quer dizer, não vai virar floresta coisa alguma, né? Vai virar pasteiro de animal. E é o que tem acontecido. Fiscalização, né? Fiscalização não dá, né? Então, pessoal, a ocupação da área, né? Essa reocupação, né? Esse reflorestamento de forma natural, tá? Ele acontece em 3 fases. Tá? A primeira fase é chamada de fase incipiente. Essa palavra incipiente, ela significa, né, inicial. Tá? Então, é fase incipiente, ou entenda-se fase inicial. Dura ali os 3 primeiros anos. Ela é ocupada só por, né, essas espécies aí que a gente já falou, que crescem rapidamente, né? Um capim-jaraguá, uma lobeira, uma malícia, uma sapeixa, aquilo vai tomando conta nos 3 primeiros anos. Aí depois começa a surgir, né, e dominar a área outras espécies, né? Lá um angíaco e tal, né? Que vai muito bem. Então, a área, a partir do 4º ano, do 4º ao 7º ano, essa área, se tudo correr bem, né? Essas espécies começam a aparecer. E aí nós chamamos esse reflorestamento, né? Nós dizemos que ele está numa fase chamada seguinte, o nome, né, da fase é chamada de floresta de transição, tá? Floresta de transição, naturalmente, né? Por que transição? Transição é alguma coisa que transita, né? É uma coisa que passa daqui para lá.
tá? Então, ela vai, a floresta, né, do quarto ao sétimo ano, ela vai passar de um florestamento inicial para um florestamento maduro. E o florestamento maduro, galera, por sua vez, ocorre o seguinte, né? A partir do oitavo ano, se as coisas ocorrerem tudo bem, tudo perfeito, tá? Se a galera não ficar colocando gado, não ficar de aproveitamento, né? No caso aí de uma reserva, né? Um lugarzinho fechado lá para regenerar. Bom, a partir do oitavo ano, aí você tem o que se chama de floresta madura. Eu costumo dizer que na prática a teoria é outra. Olha, eu não acredito que em 8 anos regenera, né? Você acredita que fechar uma área e deixar pro banco de semente que está ali na terra, deixar para ele recompor o cerrado, ele não vai recompor em 8 anos. Talvez, talvez a gente pode pensar o seguinte, não, em quantidade, né, de piquezeiros, de pau-terra, disso e daquilo, às vezes você vai encontrar já uma quantidade dessas espécies ali, mas elas estão pequenas ainda, né? Não pode chamar de floresta madura ainda. Eu vejo dessa forma, tá? Na prática, a teoria parece que ela muda, né? Na prática, a teoria é outra. Então, você tem a floresta madura, teoricamente, a partir de 8 anos, embora isso dificilmente aconteceria, tá? Vou passar aqui o slide para a gente chegar lá no ponto. Então, a gente tratou de todos esses assuntos aqui. Todo esse período aí, de até, todas essas fases aí, essas 3 fases, as fases da sucessão florestal. O pessoal chama de sucessão florestal, tá? A gente pode entender aqui como recomposição, como regeneração da floresta nativa, tá? Muito bem. Olha só, quando a sucessão florestal ela ocorre em sítios livres da vegetação original, isso é pouco comum, viu? É o exemplo que eu te dei de uma ilha que está formando lá no Oceano Pacífico. Ou então a gente pode pensar numa castanheira da vida ali, que, né, fizeram aquele trabalho e ficou só o buraco, né? E ficou só ah, aquela área sem condição nenhuma, né, de ser reflorestada, tá? Então, isso seria o exemplo aí, né, de um sítio livre da vegetação original. Não tem banco de semente, tá? Para regenerar a floresta anterior, não tem banco de semente. Então, tudo tem que ser trazido, tudo tem que ser começado, né? E ela ocorre em 3 estágios, né? Estágio de floresta incipiente, estágio de floresta de transição e estágio de floresta madura, tá? Tal como eu falei aqui para vocês, né? Então, aqui falando aqui sobre essas 3 fases, esse foi conteúdo da aula anterior, acho que nós abordamos, né, todos esses aspectos aqui, todo esse conteúdo, perfeito? Aqui vem falando aqui sobre a floresta de transição, tá? Bom, aqui só de passagem, né, vale lembrar que um, um florestamento, se a gente pensar só na parte aérea dele, gente, como que chama a parte aérea de uma vegetação? A gente chama de dossel, tá? Dossel. Dossel se escreve com 2 S, né? Dossel. Essa palavra é muito utilizada quando se fala, por exemplo, né, numa cultura anual, a gente tem que proteger o dossel da cultura contra a ferrugem na soja. Então, essa palavra, a gente escuta, né, os especialistas dizerem. Mas dossel, nesse caso, ele também pode ser empregado aí nas florestas. Tudo que está acima, né, do solo, ou seja, toda aquela parte que vegeta, né, acima do solo, é o dossel, tá? E o dossel, ele pode ser dividido em 3 estratos, gente. São 3 estratos.
Um estrato inferior, ocupado por plantas herbáceas, alguma gramínea, um capim-jaraguá, né? Essas espécies aí, né? Que a gente já citou muitas vezes, uma gobeira, etc. Um estrato intermediário, ocupado por espécies, sei lá, uma faveira, um murici, né? Espécies assim, né? Cuja copa não cresce muito, né? E o estrato superior, e aí vocês, né, já entendem, que é ocupado por aquelas árvores, né, que sombreiam mais, né? Aquelas árvores mais frondosas, né? Como, por exemplo, me fugiu o nome aqui, mas são essas árvores aí que abrem mais a copa, né? Então a gente chama de estrato superior, ele cresce mais, né? Beleza? Então na floresta de transição você estuda ela, você analisa ela, né? Com base nesses três diferentes estratos, perfeito? Tá? Então aqui é um conceito que a gente já trouxe na aula anterior, tá? De floresta madura. Bom, nós falávamos que dificilmente em 8 anos você consegue uma floresta recompor um cerrado em 8 anos. Eu não vejo como isso pode acontecer. Mas veja bem, olha só, no texto, a floresta madura, ela é extremamente diversificada. Então, o que caracteriza a floresta madura não é que a vegetação ela já tenha se recomposto, né, na sua exuberância, né, em todo o seu crescimento. Não, o cerradão ele vai demorar. O pau-terra, tá, enfim, o ipê, não, o ipê não. Mas, enfim, o cajuzinho, todas essas espécies aí vão demorar um pouquinho, né, se tornarem plantas maduras, etc. Tá? Então, em 8 anos não vai acontecer isso. Mas o que acontece em 8 anos? As espécies que antes compunham aquele habitat, né, aquela paisagem, elas vão voltar, né? Então, veja bem, quando a floresta está madura, isso significa que ela contém espécies, tá? Heliófitas, mas a participação de espécies heliófitas é muito mais pronunciada, portanto, apresenta uma estrutura, uma composição variável, né? Acho que, na verdade, o que a gente precisa se ater aqui é o seguinte: o número de espécies, ele vai ser recomposto ao final ali dos 8 anos, o número de espécies, né? Elas não serão plantas maduras, naturalmente, mas o número vai ter se recomposto, tá? E o número de espécies por hectare, por exemplo. Galera, quanto de espécies a gente pode ter, né? De espécies diferentes a gente pode ter em um hectare ali de floresta, né? De uma vegetação nativa. Isso vai depender muito, né? Numa vegetação de floresta amazônica, tá? Aquilo é de uma riqueza, né? A flora, né, como nós chamamos, é de uma diversidade, né, deslumbrante, tá? Então, em um hectare você vai encontrar mais de uma centena de espécies. Agora, se você partir ali para a Caatinga, né, para começar, nesse período do ano está tudo seco, né? Eu tenho um colega que nós estudávamos juntos, ele é lá do Piauí, cidade de Cristino Castro, fica perto lá de Bom Jesus, do Piauí. Bom Jesus é aquela cidade do Whindersson, né? Bom, eu vejo fotos dele naquela região. A região é bem diferente daqui, viu? Não tem, não é ocupada por, por mato igual é aqui, sabe? É um ambiente muito seco, né, quase de uma caatinga, né? Umas árvores que não crescem, são os arbustos, na verdade, que nessa época do ano seca, fica, fica seco realmente, caem as folhas, né? E etc.
Então, a quantidade de espécies no hectare vai depender se a gente está num habitat, né, em uma paisagem de floresta amazônica, em um habitat de caatinga, ou num habitat, por exemplo, aqui de cerrado. Cerradão, cerrado grosso, cerrado menos denso, etc. Então, vai depender muito, né? Há números dizendo o seguinte, em 8 anos você vai ter, né, 40 a 60 espécies que vai recompor aquela área ali, né? 40 a 60 espécies, você pode contar com esse número. Vai depender, como eu disse, né, da vegetação nativa. Perfeito? Bom, isso aí, pessoal, só para caracterizar, né, uma floresta madura, 40, 80 espécies, mais ou menos. Beleza? Bom, a galera tem autores aí que referem ainda que nesta etapa a floresta, ela apresenta uma estrutura estável, viu? Decorrente da ação de processos energéticos de alto dinamismo provocados e controlados principalmente por alterações locais das condições de luminosidade. Bom, a forma e altura das árvores é muito variável. Olha só. O número de estratos varia entre 4 e 5. Então, não são somente aqueles estratos inferior, intermediário e superior. Está falando aí no número maior de estratos. Mas, por vezes, é muito difícil, né, você separar esses 3, 4 ou 5 estratos. Beleza, gente? Acho que eu já mostrava na aula anterior, né, essa tabela. Ela é informativa do seguinte, veja bem, tá? Uma floresta incipiente predomina plantas com rápido crescimento. Eu estou aqui com o mouse aqui destacando. Opa, volta. Aqui, ó, nessa linha aqui fala sobre crescimento. O crescimento é muito rápido quando a floresta está iniciando naqueles 3 primeiros anos, né, que ela é incipiente, né, que ela é inicial. No entanto, o crescimento ele já é muito lento, já é mais acelerado a partir, né, de 8 anos, quando a gente considera que a floresta, né, ela é uma floresta madura, perfeito? Olha só, aqui é uma informação importante. Estou circulando aqui com o mouse aqui, ó, né? Embora com 8 anos a gente diga que uma floresta já tem o status de floresta madura, ela vai demorar 100 a 1000 anos para, né, para voltar aquele cerradão. Né? Se a gente pensar aqui em Rio Verde, né, o cerradão ele só vai voltar no mínimo com 100 anos, ou até 1000 anos, quem sabe, né? Tá? Por quê? A gente está pensando na composição da flora tal como ela era, né? Em tamanho das árvores, né? Em distribuição, perfeito? Em ocupação, assim, né? Equivalente, né? De uma espécie para outra, perfeito? Esse gráfico, não gráfico, né? Tabela, essa tabela, ela realmente ela é muito informativa, viu? Olha só, quando a gente está trabalhando com florestamento, frequentemente é necessário a gente obter, né, informações. Como que está essa vegetação nativa? Tá? E aí não tem como, não dá para fazer isso só no escritório, né? Tem que visitar a área. Você percorre a área e aí elabora, né, um laudo, você faz um laudo do levantamento silvicultural. Tá? Bom, o levantamento silvicultural consiste no seguinte, veja bem, consiste na análise, é, é uma análise silvicultural, né, e não requer necessariamente o levantamento de todos os indivíduos que estão ocupando aquela área. Tá? Quando a gente faz o levantamento, a gente não vai preocupar com todos os indivíduos de uma área. Tá? Imagine você fazer o levantamento de 500 hectares
de um reflorestamento, tá? Muito difícil, não, impossível, né? Seria um trabalho herculano, né? Seria um trabalho de Hércules a gente fazer o levantamento, né? E medir indivíduos por indivíduo, indivíduo por indivíduo. Não, impossível isso. Então, o que a gente trabalha, né? É com amostra, viu? Então, tem que fazer a amostragem. E aí vem um componente aí que ele tem origem lá na estatística, tá? Os estatísticos, né, eles determinam, eles debruçaram em cima disso daí, estudaram, investigaram e criou, né, e gerou uma orientação, né, acerca de como fazer o levantamento silvicultural. Qual o tamanho da área, por exemplo, né? Pode ser a pergunta. Eu tenho 500 hectares de reflorestamento. Qual o tamanho da área que eu preciso ir lá visitar e as plantas eu preciso medir para saber o que está acontecendo ali? Qual o tamanho da área? Essa é uma questão importante, né? Eu não vou medir os 500 hectares. Isso se chama censo, gente, né? Se eu medisse todos os hectares, eu estaria fazendo um censo, eu estaria medindo e dando nome para cada plantinha que tivesse ali. Isso é impossível, tá? Censo é quando a gente faz isso, né? Quem mais faz censo? O IBGE faz censo. O que ele faz? Ele pega uma amostra de pessoas? Não. O IBGE, ele, ele faz, né, um, um levantamento, né, de indivíduo por indivíduo. Então, isso é censo. Outro exemplo de censo que a gente sabe são as eleições, né? As eleições presidenciais, por exemplo, ela, ela quer saber o voto de cada um dos, quantos são? 150 milhões de eleitores brasileiros. Então, isso é censo, né? É uma coisa extremamente difícil, tá? Especialmente a agricultura. Como medir todas as árvores? Nós não fazemos isso. Nós fazemos em cima de uma amostragem, tá? E o tamanho da amostra é uma preocupação. Qual o tamanho da área que eu preciso, né, para estudar 500 hectares, por exemplo? Então, para garantir uma boa amostragem, recomenda-se tamanho da amostra superior a 100 metros quadrados. Então, em nenhum momento você vai encontrar uma coisa menor do que 100 metros quadrados. Gente, quanto que é 100 metros quadrados? Pequeno, né? 10 por 10. Tá? É a centésima parte de um hectare, né? É 10 metros por 10 metros. Então, esse é o tamanho de amostra mínimo. É o tamanho mínimo de uma área para a gente estudar a silvicultura. Perfeito? Bom, deve-se tomar nota sobre a data. Aí vocês podem se perguntar. Veja bem, eu entro na área lá de 10 metros, de 100 metros quadrados e eu faço o quê? A gente vai tomar medidas, gente. Né? Medidas e informações, tá? Que informações são essas? A data, né? Naturalmente, a data da leitura, né? A data do estudo, tá? A região que aquela floresta, aquela vegetação, ela está inserida. A região ali da cabeleira, né? É claro que a identificação cabeleira, capa branca, 3 placas, sei lá, todas essas identificações, elas não são oficiais, né? Mas, ou seja, não, tá no município de Rio Verde, né? Ali na Sul Goiânia, quilômetro tal. Tá? Então, a gente faz a identificação da região, né? Bom, essa identificação é quanto, eu estou falando aqui, exemplificando, né? Uma identificação bem local, né? A identificação da região também é da macro-região que ela está inserida. Não, está lá ali na região de Cerrado, né? No Cerrado Goiano. Aí já é uma identificação, né, da região, macro-região, né? Você pode colocar ali informações de latitude e longitude, né? São aí as coordenadas geográficas. Vale também, né? Tem um valor muito grande você
informar a inclinação do terreno. Eu concordaria que a inclinação, dificilmente você consegue essa informação. Tá? Dá uma inclinação. Veja bem, você pode informar que não, o relevo aqui, né? O relevo ele é um relevo suave. Aí você remete à ideia né? Não, essa floresta está numa região de, de planalto ou planície, né? Um relevo suave. Você pode escrever ali também, não, a região aqui ela é de um suave ondulado. Aí você já imagina uma região igual a nossa aqui de Rio Verde, né? É um pouco ondulada apenas, né? Um relevo suave está ali no Monte Vidil, né? No planalto do Monte Vidil, no planalto lá também de aquela cidade que tem Planalto Verde, professor. Planalto Verde, isso. Então, Planalto Verde, chama lá. é isso aí. Obrigado, Renner. Então, essas informações de relevos também são incluídas, tá? O clima local, o clima local é tropical, úmido, no caso de uma floresta mais ao norte, então, e assim por diante, né? Tem toda uma nomenclatura para a gente identificar isso daí. A estrutura do solo, esse solo nosso aqui, né? Imaginando que esse reflorestamento ele esteja aqui, você vai identificar lá, não, é um solo que predomina o latossolo. Não, um latossolo vermelho amarelo, né? É uma classe de solo, né? Não, aqui é um argissolo, é uma outra classe de solo. Então, assim, você identifica o teu solo ali, né? Também com informações né, da textura do solo. Tem 55% de argila, talvez alguma coisa ali perto de Santa Helena, 50%, 60% de argila. Tá? Não, tem 20% de argila, tem 25%, né, ali perto de Montevidéu. Tá? Então, todas essas informações elas devem entrar nesse levantamento silvicultural. Tá? Você deve informar também se a área ela teve influência antrópica. Gente, o que é influência antrópica? Esse nome antrópico remete a gente pensar em influência humana. Antrópico é relativo a humanos, tá? Então, você vai dizer ali se teve queimadas na área, tá? Se durante o reflorestamento teve queimada, se teve corte, tudo que o homem pode estar fazendo ali, né? Se teve derrubado e tal. Tá? Então, no levantamento silvicultural, nós tomamos medidas relativas a todos esses aspectos. Beleza? Bom, qual é a área que deve ser amostrada? A gente volta, né, a falar aqui de amostra. Né? Qual o tamanho da área a ser amostrada? No mínimo 100 metros quadrados, gente, 10 por 10, né? Isso é uma determinação, na verdade, isso é um consenso, né, de quem trabalha com silvicultura, no mínimo 100 metros quadrados, que é muito pequeno, 10 por 10. Isso dá 10 por 10, dá um quarto de um lote, né? Tá? Então, uma outra questão, né, a ser respondida é o seguinte: que critérios serão usados para selecionar essas áreas? Tá? Eu tenho 500 hectares para dar um laudo, né? Fazer o levantamento de 500 hectares. Então, se o tamanho da minha amostra, ela é só 100 metros quadrados, onde é que eu vou tomar essa amostra? Isso também é importante, né? É o seguinte, a amostra ela tem que ser tomada em um lugar que é representativo daqueles 500 hectares. Então, eu não posso ir lá na várzea, né? Eu não posso ir lá beirando a várzea, porque aquilo não é representativo. Então, talvez também no alto do espigão, aquela área também não seja representativa. Tem alguém com o microfone aí, pessoal? Ana Karen.
certo? Então, onde é que eu vou pegar essa pequena parcela, né, que eu vou amostrar? Então, tem que ter um bom senso ali de encontrar um lugarzinho ali que mais ou menos representa a área toda. Tá? Bom, se a minha amostra ela a tamanho da área dela é só 100 metros quadrados, mas talvez seja que no levantamento silvicultural, o engenheiro ele tenha colocado lá que você precisa de 50 dessas parcelas de 100 metros quadrados, né? Aí fica melhor de a gente conseguir representar a área. Então, uma hora você pega lá no alto do espigão, outra hora você pega na baixada, e assim você vai percorrendo a área a ser estudada, né? Uma outra questão a ser respondida, viu, em um levantamento silvicultural, olha só, qual que deve ser o tamanho e a forma das amostras? Aquele tamanho, como eu disse, né, aquele tamanho de 100 metros quadrados é o mínimo, viu? Não se apeguem a isso, é o mínimo. Na verdade, a área, viu, de uma amostragem, ela pode ser muito maior. A gente vai ver, por exemplo, nessa figura aqui, ó. Olha, cada traço desse daí, veja no gráfico. Quando a gente analisa um gráfico, a primeira coisa que nós fazemos é olhar o eixo desse gráfico, tá? Ele é um gráfico que tem dois eixos. Esse eixo horizontal, ele está acusando que o tamanho da área é em 1.000 metros quadrados. Tamanho da área, tá? Em 1.000 metros quadrados. Então, esse eixo, né? Você tem ali 1.000, onde tem 1, entenda-se 1.000 metros quadrados. Onde tem 2, entenda-se 2.000 metros quadrados. Até 9.000 metros quadrados, tá? Esse eixo mostra aí, ao tamanho da área a ser amostrada, até 9.000 metros quadrados. O segundo eixo aí do gráfico, gente, está mostrando o número de espécies. Ou seja, aí você tem esse gráfico. No gráfico, você tem aqui 10, 20, 30, 40, até 90, é isso mesmo? Até 90 espécies eu tenho na minha área florestada. Então é isso, certo? Esses dois eixos mostram isso. Aí é o seguinte, no interior do gráfico, nós temos aí algumas linhas, né? Nós chamamos isso de curvas, né? Então, a curva 1, ela está identificada ali, ó, com o mouse aqui, eu vou mostrar aqui, ó, esse I aqui em algarismo romano, né? Está mostrando aqui, né, que essa aqui é a curva 1. Vejam comigo, pessoal, a curva 1. Olha só, a curva 1, ela fala de uma floresta, né? É o nome da floresta aí, né, que o pessoal classifica, né? Floresta higrófila perennifolia. A perennifolia é porque possivelmente essa floresta é de um lugar úmido. Então, as folhas das árvores, elas não caem no outono, tá? Então, nós chamamos isso, se as folhas não caem, as árvores ali, elas são perennifólias. Esse termo higrófila, tá? Diz respeito à afinidade, tá, da vegetação com relação à água, tá? Então, todas elas são hidrófilas. Então, essa curva 1 aqui, ela é representativa de uma floresta, tá, que não cai as folhas, perennifólia. Olha só, uma floresta como essa, né, que as árvores têm essa natureza, né, de não cair as folhas, olha só, se eu tiver, tá, 10 espécies naquele florestamento, se eu tiver 20 espécies, veja bem, qual o tamanho da área que eu preciso, né, para fazer o meu levantamento? Sabendo que a região ali florestada, ela tem 20 espécies. Eu vou precisar aqui, ó, o gráfico me diz que eu vou precisar de 1.000, né, 1 vezes 1.000. 1.000 metros quadrados, gente. O que é 1.000 metros quadrados? Parece muito, gente, mas não é. 1.000 metros quadrados é 10 por 100, né? 10 por 100. Ou seja, é 1/10 de um hectare. Tá tranquilo. Para mostrar isso é tranquilo.
Mas se essa floresta, o número de espécies que tem ali, ela é em torno de 40 espécies. A área a ser amostrada, ela já sobe o quê? Para 2.000 metros quadrados, né? É 2/10 de um hectare. Aí percebe que essa curva, ela é muito ascendente no início, mas depois ela vai ficando mais na horizontal, ela vai estabilizando, tá? Percebe essa outra curva aqui, ó, a curva 3, é da floresta perennifólia serrana, tá? É também chamada de floresta nublada. Veja bem, pessoal, essa curva aqui, ó, que eu estou com o mouse aqui, ó, chama curva 3. No início, né, dessa curva, quando você tem até 30 espécies por área, tá? O tamanho da área a ser amostrada no nosso levantamento é muito pequena, de 1.000 metros quadrados. Mas o tamanho da área começa a aumentar muito entre 30 e 40 espécies. Tá? Então, para você fazer um levantamento perfeito, nesse tipo de floresta, né, que tem 30 a 40 espécies ali, você vai precisar né, de um número grande, tá? A partir ali ou seja, o gráfico está mostrando 2.000 a 3.000 metros quadrados, né, nessa curva aí da floresta perennifólia serrana, certo? Bom, gente, esse gráfico, tá, as informações pode ser um pouco confuso, né, extrair daí as informações, né? Mas o conteúdo do gráfico ele é extremamente científico, né, e informativo. Então, a galera que trabalha com silvicultura, eles consultam aí um mapa, um gráfico desse, para saber o tamanho da área que ela precisa, né, tirar medidas, fazer contagem das plantas e etc. Tá? Mas, um pouco em via de regra, tem a seguinte orientação. Olha só, prossegue-se o levantamento em pequenas parcelas, por exemplo, 100 metros quadrados ou 200 metros quadrados, até que não se registrem novas espécies. Tá? Então, o que está dizendo aí? Lá na minha área florestada, de 500 hectares, é um exercício de imaginação que eu apresentei para vocês. Imagina 500 hectares aí, de uma floresta, e eu quero fazer o levantamento dele. Qual o tamanho, hein? Qual o tamanho de área que eu preciso amostrar? Vamos começar com 100 metros quadrados. Eu percorri 100 metros quadrados, mas eu continuo encontrando novas espécies que eu não cataloguei antes. Ou seja, eu preciso caminhar uma distância maior, de 200 metros. Se eu continuar achando novas espécies em 200 metros, quer dizer que eu preciso amostrar ainda mais. Aí pode ser que lá em 500 metros quadrados, pode ser que com 1.000 metros quadrados, a coisa se estabiliza. As espécies que eu estou vendo, né, não são espécies novas, são sempre as mesmas espécies que eu já anotei na minha folha de papel. Tá? São sempre as mesmas 30 espécies que estão na minha folha de papel. Estou exemplificando aqui. Perfeito? Então, isso vai variar, gente. Tá? Mas, normalmente, a gente faz uma amostragem, né, aí em áreas, né, variando aí em torno de 1.000 metros quadrados. Acho que tem algumas perguntas. O pessoal está participando aqui no chat. Vamos ver o que é. Bom, o Hauer, filho, antes disso, ele falava que estava travando o slide, mas eu espero que não mais. O Hauer pergunta aqui se Serranópolis, como seria caracterizado. Bom, eu passei uma vez só por Serranópolis. Na verdade, eu não fui nem no município, eu fui onde que eu fui ali? Pô, eu não sei exatamente. Não conheço bem Serranópolis. Serranópolis está ali depois do Montevidéu. É quando a gente eu me lembro de quando eu vim de Barra do Garça, eu vim de moto, inclusive.
Aí passamos por Piranhas, passei por Arenópolis, e aí eu percebia que eu descia muito mais do que eu subia, né? O terreno era ondulado, mas eu percebi que a minha moto ela descia muito mais do que subia. Então a gente estava descendo ali, e aí quando chegou numa serra, é Serra do Carapó, gente, que é ali, aí eu precisei até reduzir marcha, porque eu peguei um subidão assim, né? Antes de chegar em Iporá, né? Para chegar em Iporá, a gente pega um subidão. Eu acho que essa região de Serranópolis é essa ou não? Não, ele diz que é saída para Mineiros. Não, é Serranópolis para Mineiros. Serranópolis, você vai sentido Jataí, atravessa Jataí, entra à esquerda. 60 quilômetros para frente de Jataí. Para frente Certo, de Serranópolis tem a Poré, depois o Mato Grosso. certo, Lá de Chapadão do Céu, Chapadão do Sul. Só certo. que tem umas partes lá acidentadas e umas partes é terra branca. Seu pai já teve fazenda lá. Isso, ótimo. Não, então quem vai responder para nós, quem vai responder para nós é o Renner. Renner, como que é caracterizada a vegetação ali, né? É um cerrado grosso. Não, o Cerrado no Serranópolis é campo. Estilo quando Campo, era Moridio há 5, 30 anos atrás. Você certo, entendeu? Aonde é uma terra mais fechada, de cor escura, ele é certo, um cerrado tipo do Iporá. Você certo, entendeu? aham, Mas a maior parte dele é um cerrado fraco. certo. Você amarra do trator ali com a corrente, vai embora e derruba. Pode Isso, contar as árvores grossas que você acha. então derruba no correntão. Então, o Um Howard, mês e pouco, meu pai derrubou quase hum, 40 alqueiros lá no vixe, Serranópolis, quando eu tinha vixe. propriedade. Ou seja, você Aí, com concorda 90 comigo? dias que nós ficou lá na região, ele dobrou o valor da terra que ele pagou. Nós desceu para Iporá. Agora que o Certo, povo agora plantando muita soja de uns 10 anos para cá. Mas até então era estágio. Mas é uma sei, terra boa. sei, Eu tenho uma área para arrendar 1.280 alqueiro em Aporé. O cara aluga 10 anos. Primeiro ano ele dá de. Ele não ah, cobra aluguel no primeiro ano. sei, Aí cada ano aumenta o valor da terra. sei, De sei, soja, entendeu? sei. Que a amostragem daquela terra que você olhou para mim, sabe? Ah, sei. Nossa, muito arenosa, né? Aquela análise de solo, Sei, eu me lembro. a maior parte deu 15, deu 20, deu 15, deu 18. O lugar que deu melhor 30 de argila. Então, isso é que durante uns 4 anos corrigir a propriedade. Você É, entendeu? Os 2 primeiros anos é muito arriscado, porque a terra está bem, tirou bastante da terra, pelo que eu entendi, pelo que o senhor falou para mim. Ela só foi tirada. Agora tem que devolver para a terra. E esse devolver o investimento, ele é alto. Porque é o alto. primeiro ano o cara não cobra o arrendo. Mas no segundo ano, se eu não me engano, é saco por hectare. Aí Quanto? cada ano vai aumentando, você entendeu? O cara aluga 10 anos essa área lá. É uma área grande, tem que ter cacife, né, para plantar uma área dessa, principalmente sabendo que no primeiro e no segundo ano não vai ganhar dinheiro, né? Mas, enfim, é, bom, pela a descrição aí, né, naturalmente, né, todo o nosso sudoeste goiano aqui, ele é de um cerradão, né? Em algumas partes, às vezes um cerrado mais para campo, em outros, né? Bom, o Howard, eu acho que nós precisamos concordar em um aspecto, tá? É, a diversidade genética, a diversidade de espécies nessa área de campo, ela é muito baixa. Então, quer dizer o seguinte: quando eu começo a fazer o levantamento das árvores que tem em 1.000 metros quadrados, por exemplo, aí eu vou perceber que se eu andar 2.000 metros quadrados, eu vou estar encontrando a mesma coisa, as mesmas espécies, certo?
Então, o tamanho de área a ser amostrada, né, no levantamento florestal, nesse caso, é uma área pequena, viu, aí de 1.000 metros quadrados, né, para trás, aparentemente isso, certo? Beleza? Tranquilo. Então, galera, o tamanho da amostra, né, isso é um aspecto dos mais importantes no levantamento silvicultural, tá? Além do número de espécies contidas na área, nós chamamos isso de diversidade ecológica, a área mínima de amostragem também depende do diâmetro a partir do qual as árvores são consideradas. Quanto menor for este valor, tanto menor será a área mínima de amostragem, porque pode estar abaixo do limite mínimo de medição. O que está dizendo aí, pessoal, é o seguinte: quando eu vou percorrer, né, e fazer o levantamento lá, se eu começo a não achar, se eu começo se eu percebo que não estou encontrando mais espécies, né, que eu meio que já mostrei tudo, aí eu já paro. Uma outra coisa também que deve ser observada é o seguinte: é a DAP, ou seja, o diâmetro do tronco. Então, se o diâmetro, né, das árvores, né, daquele reflorestamento, tá, se o diâmetro está muito fino, né, eu ando, mas eu percebo que não tem muita coisa a ser medida, porque muito das árvores e dos arbustos, ele tem um diâmetro muito fino, por exemplo, abaixo de 10 centímetros, né, ou abaixo de 20 centímetros e tal, beleza? Então, isso também vai influenciar, né, no tamanho da amostragem, certo? Beleza, galera. Tem questões, viu? Lá no portal do aluno. Peço a vocês que entrem lá e respondam. Beleza? Tentem responder agora. Não deixe para depois, não, porque o depois sai caro, né? A gente esquece de fazer e tal. São duas questõezinhas lá no portal do aluno de múltipla escolha. Enquanto isso, responda, por favor, aqui a chamada, viu? Eu vou fazer aqui Então, nessa sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Letra A, quem que está presente? Professor, se eu não conseguir responder a chamada, eu estou indo numa viagem para Santa Helena agora. Então, Beleza. repõe presente. Beleza. O povo não dá sossego. Graças a Deus, porque senão não dá conta de pagar as contas. Beleza. Renner Paz. Professor, só perguntou quem está presente com a letra A, Ana Karen. Ana Karen, ótimo. Quem mais? Letra A. Letra C. Professor, pelo meu nome aí, o Bruno. Bruno. Clay, presente. Falou da B. Certo. Bruno. É que nessa... Letra C. Peraí, o Bruno, ele tá lá no final, o seu nome. Beleza. Letra C. Quem? Ah, sim, é porque essa chamada eles não colocaram meu nome. Aqui é o Bruno. Clébio. Quem mais? Clay. Presente. Isso. Clay, presente. Beleza. Letra D. Dean, presença. Certo. Letra E. Letra F. Letra G. Letra H. Letra J. Hudson Yuri. Letra J. Letra L. Letra L. Letra M. Monaísa. Monaísa. M de Monaísa. Myron presente. Myron.
também está presente. Letra... O Natal está presente? Sim, senhor. Ótimo. Letra P? Paulo Saraiva. Paulo Saraiva. Letra R? Ronilson. Nilson. Agora o Vinícius. Howard presente. Howard, perfeito. Howard está presente. O Rafael também, né? Acho que ele está ali na sala ao lado. Vinícius, não. W, ou seja, o Alisson, o Arlen, o Wellington. Wellington Bruno, tá? Presente. Presente. Beleza, Wilker. Antônio Pinho. Não tá, né? Beleza, galera. Bom, a gente está liberado, então. Responda lá os exercícios, viu? Bom final de semana para vocês. Essa foi a última aula desta semana. Pessoal, até mais.